Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vim fazer o fechamento das leituras de agosto aqui no canal. Como vocês viram pela thumb, foi um mês de muitas leituras e olha que uma leitura foi feita no Kindle e eu esqueci de pegar o Kindle pra foto. Mas enfim, então vamos aos comentários rápidos sobre cada um desses livros. O primeiro livro que eu terminei no mês eu já tinha começado em julho e foi o Um Dia Vou Escrever Sobre Este Lugar, do Binyavanga Wainaina. Ele é um escritor queniano e esse é um livro de não ficção em que ele faz exatamente o que ele coloca aqui no título, né? Ele quer escrever sobre esse lugar, sobre o Quênia, sobre o lugar em que ele cresceu, em que ele se desenvolveu, e a gente tem uma espécie de livro de não ficção de formação aqui, em que ele fala sobre o seu crescimento, a sua infância, adolescência, início da vida adulta, a sua família, as relações que ele tinha com os amigos e o seu desenvolvimento, enquanto ele também fala sobre o país do qual ele veio e também sobre o continente africano e as multiplicidades que esse continente traz e que o mundo cisma em apagar. Então, ele não é um livro de leitura fácil, eu demorei mais do que eu imaginava com essa obra, eu vou ter que estudar ainda um bocado antes de fazer a resenha, porque ele realmente traz muita coisa aqui, ele fala muito sobre a história política do Quênia e da África, então eu sinto que eu devia ter absorvido muito mais do que eu absorvi dessa leitura, infelizmente, mas é um livro bastante interessante e eu gostei muito de conhecer o autor. Depois, por sua vez, eu fiz uma leitura extremamente rápida, eu comecei e terminei no mesmo dia, e foi o Casas Vazias, da Brena Navarro, um lançamento que eu recebi da editora Dublinense, e que desde que eu ouvi falar desse livro eu fiquei com muita vontade de ler, porque aqui a gente vai ter uma história de maternidade, divididas em duas mães, uma mãe que teve o seu filho sequestrado e a mãe que sequestrou essa criança que agora se diz mãe dele. Então a gente tem duas histórias que na verdade estão falando sobre a mesma criança, em que diferentes mulheres estão vivendo essa intensidade de sentimentos. Porque a mãe que perdeu a criança nunca quis ser mãe e não se adequa direito a esse papel, o que não significa, é claro, que ela queria ter o seu filho sequestrado. Em contrapartida, a outra sonhava em ser mãe e ela acha que sequestrar essa criança vai ser um caminho muito mais fácil pra ela resolver a sua vida, conseguir com que o marido fique em casa, e a criança já tá pronta, já tem ali uns 3, 4 aninhos, é perfeita. E gente, é um turbilhão de sentimentos isso aqui, e olha que é um livro curto, mas ele parece um thriller psicológico enquanto a gente lê, enquanto a gente vai tentando entender a dinâmica dessa situação, os sentimentos extremamente claustrofóbicos que essas duas mulheres estão vivendo e, enfim, devorei a leitura. Muito obrigada, Dublinense, por ter me enviado, falo mais sobre ele quando sair a resenha. Depois eu li um outro recebido, dessa vez da Companhia das Letras, que foi o Caderno Proibido, da Alba de Céspedes. Apesar da companhia costumar me enviar lançamentos, esse livro foi na verdade um lançamento de uma nova edição, porque essa escritora italiana já até faleceu. O livro, se eu não me engano, é da década de 1952 o livro, e eu achei muito potente essa obra, principalmente pelo ano em que ela foi escrita. Aqui a gente tem uma espécie de diário que é feita num caderno meio secreto, que uma mulher começa a escrever já naquele momento da sua vida em que os filhos estão adultos e ela tá um pouco perdida em relação a qual é o seu papel agora, né? Então ela é uma mulher que trabalha fora, ela já trabalha fora há alguns anos, mas ela começou a trabalhar porque o marido não dava conta de sustentar a família tão bem sozinha, e as pessoas veem o seu trabalho dessa maneira, né? Ela trabalha porque ela tem que ajudar em casa, eles não dão valor a esse trabalho, enquanto ela coloca muito da sua energia ali e ela usa o trabalho como uma forma de escapar daquele tédio de ficar dentro de casa e tendo que dar um jeito na vida de todo mundo. Cara, o livro é uma análise extremamente profunda e verdadeira do papel da mulher na sociedade, sim, focado nessa época em que ela vive, né, em que a Alba escreve, mas que ainda traduz muito da realidade de hoje em dia. Foi um livro que me marcou demais, eu devorei ele do começo até o meio, depois ele ficou um pouco mais lento, na minha opinião, mas porque talvez a vida da protagonista estivesse ficando mais lenta, ao mesmo tempo que muita intensidade acontecia na cabeça dela, e também não sei nem por onde eu vou começar a fazer essa resenha, porque é um livro extremamente potente, e não tive como não pensar na Helena Ferrante enquanto eu lia. Aqui a gente tem em algum lugar um blurb que diz que ela foi uma das inspirações da Helena Ferrante, e eu não duvido, né? Eu acho que essa personagem pode muito bem ser visualizada nas obras da Ferrante, e enfim, achei muito, muito interessante, fiquei muito feliz de receber esse livro e entrar em contato com essa obra. Aí depois eu fiz uma leitura no Kindle, na verdade acho que foi até concomitante a essa, que foi A Camareira, da Anita Prose, que foi um livro que saiu primeiro pelo Intrínsecos, né, e depois foi lançado na edição normal, e assim, pra falar a verdade, não era um livro que eu tinha muita vontade de ler, mas ele
começou a me chamar a atenção sucessivas vezes, sempre que eu ia na livraria, e eu acabei tendo vontade do nada de ler ele, fiz essa leitura no Kindle e, gente, eu não conseguia parar de ler. Eu devorei esse livro, ele é uma espécie de mistério, porque a gente tem um assassinato logo no começo do livro, mas a protagonista narradora é uma camareira, né, como o próprio título diz, que além de tudo tem algum grau de autismo. Isso não é falado no livro, mas coloca-se o tempo inteiro que ela tem uma condição especial, que nem todas as pessoas entendem, e a gente consegue, né, perceber ali as características dela. Ela é extremamente literal, ela é muito certinha no que ela faz, e ela é uma camareira exemplar, cujo objetivo sempre é deixar tudo limpinho e perfeito para agradar os seus hóspedes. Ela leva esse trabalho muito a sério. A sua avó, com quem ela morou, né, praticamente a sua vida inteira, era faxineira. Ela morreu recentemente, ela guarda um grande carinho por essa avó. Ela se sente muito sozinha no mundo agora que a avó morreu, porque a avó era uma espécie de intérprete dela. A avó sempre entendia ela, então ela chegava com aquela intensidade de sentimentos que ela não conseguia expressar direito durante o dia, e tinha esse apoio no colo da avó que não está ali mais. Então ela tá tendo que recriar a sua vida ao mesmo tempo que ela continua dando tudo de si no trabalho. E um hóspede do hotel morre em situações meio misteriosas, né? Era um cara muito rico, envolvido, parece que em umas coisas sujas, e acaba que ela se torna a principal suspeita, porque afinal de contas ela entrou pra arrumar o quarto e ela apagou todas as evidências, porque o foco dela sempre é deixar tudo o mais arrumado possível. E aí, né? E aí, o que será que aconteceu? Como será que ela vai sair dessa? Eu não sei se vocês ficaram curiosos, mas eu não conseguia parar de ler o livro, e eu acho que ele além de ter uma história muito interessante, a autora consegue abordar aqui temas muito importantes, como essa questão dos funcionários invisibilizados, né? Porque a camareira, ela é fundamental no hotel, mas ela não é nem vista, e fala-se muito sobre essa invisibilidade desses funcionários ali no meio de tanta gente rica. Ela sempre entra por último no elevador, ninguém vê quando ela passa, mas enquanto isso ela tá vendo muito bem a vida de todo mundo, né? E isso sem contar no fato de que ela é uma pessoa neuroatípica, que não é tão bem compreendida, não apenas ali em situações corriqueiras à sua volta, mas em situações em que seria fundamental ela ser muito bem compreendida, como no caso de uma investigação policial. Então a detetive que vai investigar ela não faz questão nenhuma de entender as suas características, as suas peculiaridades, e justamente por isso acaba colocando ela como a principal suspeita de algo que talvez, só talvez, né, ela não tenha nada a ver com isso. Mas é aquilo, né, até o final do livro a gente vai ficar com essa pulguinha, sem saber se, afinal de contas, ela é culpada ou não. E isso, obviamente, eu não vou contar, falo mais sobre esse livro quando sair a resenha. Depois eu li uma grande decepção, infelizmente, que foi O Brilho do Sol que Invadiu a Nossa Casa, da Shobha Rao. Esse livro já tinha me chamado a atenção algumas vezes na livraria. Eu confesso que da primeira vez ele provavelmente me chamou a atenção por causa dessa capa bem feia, mas depois ele começou, né, a atrair os meus olhares, porque aqui diz que é uma história de amizade. Eu gosto muito de ler sobre histórias de amizade, e acabou que eu comprei esse livro quando eu tava na livraria com as minhas amigas Milena e Paloma, e a gente decidiu comprar um livro pra ler juntas. E assim, Paloma desistiu na metade, avisou pra Milena, que também desistiu. Só eu cheguei até o fim do livro, e porque eu gosto de chegar até o fim das coisas pra poder criticar com propriedade, ainda mais porque eu poderia trazer aqui pro canal. Mas enfim, gente, esse livro, ele se vende como uma história de amizade. Tem até um blurb aqui dizendo que ele é um presente pros fãs de Helena Ferrante, mas assim, nisso eu já não acreditava, né? Porque agora tudo quanto é história de amizade metem a Helena Ferrante no meio. No entanto, ele não é nada disso. É uma história extremamente pesada, extremamente violenta, mas assim, com uma violência que parece não ter propósito algum. A gente entende que ela tá retratando um viés muito patriarcal da sociedade indiana, que é de onde ela vem, mas eu não conseguia, nem a Paloma e nem a Milena, ver um propósito nessa violência toda, sabe? As personagens aqui, que teoricamente são o cerne do livro, que são as duas grandes amigas, elas mal conseguem se encontrar ao longo do livro, enquanto elas vivem violências extremamente pesadas, cada uma na sua vida, e enfim, uma angústia sem fim esse livro, extremamente triste, extremamente pesado, e que ao meu ver não tem nenhum objetivo. A Paloma pra mim descreveu muito bem, chegou um determinado momento do livro que ela falou: chega, pra mim isso é fetichização da violência, e infelizmente foi essa a mensagem que ficou pra mim. Eu não sei o que a autora pretendia com isso, a não ser fetichizar a violência
e sei lá. Achei muito pesado, não recomendo, falo um pouco mais sobre isso quando sair a resenha. Depois eu peguei o livro que foi escolhido para ser a leitura do Leia Mulheres de Setembro, aqui do Rio de Janeiro, que foi Temporada de Furacões, da Fernanda Melchor. Eu já tinha ouvido a Bárbara do B de Barbárie falar desse livro, mas há algum tempo, eu não me lembro direito, né, de como era a resenha, e fiquei bastante curiosa quando ele foi escolhido para ler o livro, para ser o livro do Leia no mês. Não sabia mais quase nada sobre ele, porque se eu fosse lembrar de cada resenha que eu assisto, enfim. E quando eu comprei e ele chegou, porque na verdade eu encomendei na livraria, e aí eu trouxe ele pra casa no plástico, e quando eu sentei pra ler, eu levei um susto, porque ele é um estilo meio Saramago. Ele até tem capítulos, mas são capítulos longos e praticamente sem pontuação, sem parágrafo, aquele texto corridaço, assim. E eu sentei pra ler numa semana que não tava muito legal, eu tava exausta. E aí eu tive um começo meio turbulento com ele, mas enfim, depois eu acabei engajando muito. E apesar de ser um livro muito pesado, ele tem um propósito. Pra mim essa é a diferença principal, né? Acabou que eu li essas duas obras muito próximas uma da outra, mas ele, ao meu ver, ele traz uma mensagem e pelo menos ele é boa literatura, o que o anterior não é. Mas enfim, aqui a gente tem uma história sim muito violenta, muito pesada, que começa quando um corpo é encontrado por algumas crianças num rio, numa pequena vila no México. E a partir daí, a partir desse corpo, a gente vai conhecendo a história das pessoas que estavam envolvidas com essa pessoa que foi encontrada morta, mas sempre a gente vai conhecendo melhor uma das pessoas pelo olhar da outra, porque cada capítulo é focado em um personagem, e o mais interessante disso é que quando tá focando em um personagem, é que a gente conhece melhor sobre os outros que estão em volta. Não sei se deu pra entender direito, mas é um livro construído de uma maneira muito interessante, com muita violência sim, porque afinal de contas a gente tá falando de um pequeno vilarejo no México, que é um dos países mais violentos do mundo, mas que tem a sua pequena, ínfima dose de poesia e de afeto, e enfim, eu vou tentar estruturar melhor o que falar sobre esse livro pra quando sair a resenha, prometo. E por último, eu li um livro que eu achei que não ia entrar nesse fechamento aqui, porque eu acho que eu comecei ele no dia 30 de agosto, 29, não sei, mas eu acabei terminando muito rápido ainda durante o mês de agosto, e ele aparece aqui então, e ele é A Solitária, da Eliana Alves Cruz. Da Eliana Alves Cruz eu já tinha lido Água de Barrela, que eu tinha achado interessante, mas um pouco imaturo, e eu, né, dei de cara com esse livro aqui num dia que eu fui na livraria e comprei, e gente, o que eu posso dizer é que ela amadureceu. A escrita dela tá mais crua e mais potente, e ela traz mais uma vez, né, uma história que retrata a desigualdade racial no Brasil através da história de uma empregada doméstica que vive no quartinho dos fundos da casa de patrões muito ricos, cria sua filha dentro desse quartinho dos fundos. A gente vai acompanhar metade da história na voz dessa filha, que cresce nessa situação, e metade na voz dela, e a gente vai analisando como que as duas percebem essa situação, enquanto a gente vive momentos muito críticos e chave de toda essa problemática social. A Eliana vai utilizar como referência para uma parte de sua história aquele caso que aconteceu do menino que caiu, eu não lembro se era da janela ou do fosso do elevador do prédio, enquanto a mãe dele pediu pra patroa dar uma olhadinha enquanto ela passeava com o cachorro dele. Então, aqui a gente vai ter um acidente com uma criança, filha de uma empregada, numa situação parecida. Então eu achei muito interessante que a Eliana já trouxe aqui um fato extremamente recente pra dar o tom do seu livro, pra dar o peso, pra escancarar essa violência, essa problemática. E, enfim, um livro curto, mas que me arrematou demais. E eu também vou precisar pensar bastante e tomar muito cuidado antes de trazer essa resenha pra conseguir expressar a potência que esse livro é, que a voz da Eliana é. Enfim, gostei demais. Então foi isso, gente, deu pra perceber que foi um mês de muitas leituras e muito boas leituras, né? Tirando aí esse gap com o brilho do sol que invadiu a nossa casa, mas eu acho até que pro mês com 7 leituras, gostar de 6 livros foi um saldo excelente, né? De vez em quando a gente vai topar com umas coisas meio ruins aí no meio do caminho, mas faz parte, né, da vida de leitores. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já leram algum desses vídeos, comentem aqui embaixo que eu vou adorar saber. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!